tarde a todos. O título desse trabalho é Implementação de um sistema computacional para o controle do desempenho tático no basquetebol. Os autores Wellington Angel e Leonardo Lamas Ribeiro. O desempenho de uma equipe de basquetebol em quadra depende da cooperação entre seus jogadores. E para que essa interação se dê de forma eficiente, é necessário um processo de preparação adequado para a equipe, ou seja, é necessário uma boa estratégia, um treinamento qualificado e a execução eficiente da estratégia no jogo. Essas etapas, somando-se às retroalimentações, entre elas definem o ciclo de vida da estratégia CVE. Embora a definição do CVE esteja bem estabelecida na literatura, ainda não foi possível testá-la, pois não há dados disponíveis para as análises, como também não existe um software capaz de coletar esse dado em sua totalidade. A literatura aborda essas etapas separadamente. Por exemplo, dentro da estratégia, há propostas existentes que funcionam como pranchetas virtuais, mas que impossibilitam análises quantitativas e qualitativas. Já no treinamento, existem softwares que predominam conteúdos técnicos e táticos no formato de vídeos. Já na análise de jogo, aqui é uma exceção, há sim sofisticação na aquisição e na análise de dados. Em resumo, as contribuições na literatura elas não abordam o processo completo definido pelo CVE. Com isso, o objetivo desse trabalho é implementar computacionalmente o ciclo de vida da estratégia no contexto do basquetebol, tendo em vista realizar avaliações de suas etapas que permitam controlar a preparação tática de uma equipe. Materiais e métodos. Dividimos em 5 partes. O desenho experimental foi subdividido na elaboração do sistema computacional e no experimento com base na coleta dos dados do CVE. O desenvolvimento do sistema contou com técnicas como entrevistas com os técnicos de basquetebol, técnicas de prototipação e o uso da metodologia ágil para a construção de softwares. Já o experimento, tivemos um estudo de caso de uma equipe de basquetebol, cujo técnico utilizou o sistema desenvolvido para registrar sua rotina diária, ou seja, os conteúdos estratégicos de treinamento e de jogo. A amostra foi composta de um time de basquetebol, envolvido no processo sistemático de treinamentos e de jogos, com a faixa etária de 19 anos. E, finalmente, a análise de dados. Nós dividimos em análises intra-etapa do CVE, análises inter-etapas e aprendizagem estratégico-tática da equipe. Resultados. O primeiro resultado é o sistema computacional propriamente dito. Ele recebeu o nome de Basketball Science System e foi registrado no INPI. Ele tem as características web, multiusuário e responsivo, ou seja, adaptado a multiplataforma, inclusive a plataforma móvel. E os seus principais componentes são os módulos de desenho da estratégia, treinamento, jogo e os relatórios intra- e inter-etapas. As figuras apresentam duas das telas, a tela de autenticação e a tela de desenho da estratégia da equipe. Como resultados experimentais, a figura 1 mostra a estratégia da equipe no formato de grafo. Esse é o grafo da estratégia, onde cada ramo representa uma jogada e cada nó representa um estado de cada jogada. Já a figura 2 mostra todos os conteúdos treinados por essa equipe durante a análise. Eles foram divididos em 6 grandes grupos e a dimensão e as cores desse mapa representam a frequência que esses conteúdos são aplicados nos treinamentos. Ainda como resultado experimental, mas na etapa de jogo, a figura mostra um gráfico de barras com a variabilidade estratégica da equipe, ou seja, a frequência de jogadas das duas equipes durante o jogo entre elas. Finalmente, essa figura ela mostra dados de sucesso e insucesso da posse de bola de cada jogada através das barras, e a linha vermelha representa a frequência absoluta
de treinamento de cada uma dessas jogadas. Ou seja, essa figura ela é um relatório inter-etapas que cruzam as 3 etapas do CVE: estratégia, treinamento e jogo. Considerações finais. A principal contribuição desse trabalho foi a criação do sistema computacional capaz de instanciar o CVE, no qual permitiu acesso aos dados para as análises que antes não existia. De acordo com a literatura consultada, este parece ser o primeiro trabalho que o processo de preparação da equipe é analisado de forma integrada e com uma linguagem formal. O resultado desse trabalho pode contribuir para a atuação de técnicos em diferentes níveis de competição. As equipes elas podem construir ao longo do tempo uma rara e rica base de conhecimento e os técnicos podem se valer de todas as análises apresentadas para tomar decisões, rever e melhorar todo o processo de preparação da equipe. E, finalmente, os jogadores também podem se beneficiar a partir dos treinos cada vez mais específicos, com conteúdos mais precisos e reavaliados a cada nova retroalimentação. Com isso, finalizo. Muito obrigado a todos. Um abraço.